Bom, conforme prometido, para dar continuidade ao nosso processo do nosso pão, da live Descomplicando de ontem. Então, ó, nossa massa, eu já tirei ela da câmera. Matheus, você consegue pegar para mim o termômetro, por favor? Pistola. Olha como a massa tá linda. Lembrando que eu travei essa massa, eu não queria que ela fermentasse demais, porque eu estou usando a cerveja de trigo e ela acelera a atividade fermentativa dessa massa, então eu já reduzi a temperatura para poder travar ela, para deixar agora ao longo do restante do dia, fazer com que ela fermente. Então, ó, vou porcionar ela, tá? Deixa eu só dar uma... Vamos fazer o seguinte, tá? Beleza. A massa tá muito bonito, tá? Vou derrubar, com certeza. Então, ó, nossa massinha. Vou deixar ela sozinha cair. Show de bola. Para quem não viu e não assistiu a live de ontem, a gente está fazendo uma massa com farinha de trigo tipo 1, cerveja de trigo artesanal e grão de cevadinha germinado, ok? Então, ó, é uma massa que eu vou fazer para mais ou menos aproximadamente 6 pães de 750 gramas. Deixa eu só dar uma peneiradinha aqui que eu peguei uma farinha. O áudio tá bom, gente? Eu tô com máscara, eu botei uma lapela para ver se o áudio melhora. Um pouquinho de farinha. Vou arrumar a massa para facilitar o meu corte. E aí, ó, eu já vou... O que eu vou fazer? Essa massa, ela vai... Na minha fórmula, ela rende 6 pães. Então, eu já mentalmente começo a dividir ela, tá? Teoricamente, ó, o que eu vou ter vai ser isso aqui, ó. Tá? Vamos lá. Um pouquinho de farinha. Então, ó, já dividi ela mentalmente aqui na minha, mais ou menos, pra gente ter uma ideia do que vai render, tá? É uma massa para 6 pães, então eu já vou, ó, fazendo o meu porcionamento. Ó, viu como é importante isso? 735, 765, não tem problema não, vamos lá. 840 ficou muito, vou tirar um pouquinho. 760. Show. A massa tá muito bonita. Beleza. Pode ser que passe um pouco da gramatura, porque eu fiz baseado numa fórmula que não leva grãos. Então, como eu botei mais 15% de grãos, é capaz que eu tenha que redistribuir os pesos. Vai dar um pouquinho mais que 750 cada massa, ó. Então, eu vou pegar o que sobrar e vou distribuir entre elas. 735, 770. Show. Então, ó, temos aqui já 6 massinhas, tá? E sobrou, ó, olha o que sobrou, né? Teoricamente de massa. Eu vou fazer o quê? Eu vou, ó, dividir irmãmente 2, 4, 5, 6. Tá? Não vai ser pesado, vai ser mais ou menos no olhômetro. E aí cada pedacinho de massa, ó, eu adiciono esses pedacinhos. Quem ganha com isso é o cliente. Um pãozinho com maior gramatura, tá? 5, 6, tá? Então agora, ó, pré-shape. Eu não vou usar nada na minha bancada, tá, gente? Bancada limpa, né? Tá com um pouquinho de farinha ainda, mas bancada limpa, tá? Eu posso fazer de 2 formas. Viro a massa, tá? E eu posso, ó,
Viro e vou dar a forma dela. Tá? Criando tensão. Eu quero desenvolver glúten dela. Eu estou ainda criando força nela. Estou tensionando ela. Estou tensionando para ela poder relaxar e a gente modelar. Então, uma. Outra forma. Bonita. A massa está muito bonita, está gostosa de mexer. Está com resistência, mesmo tendo 82% de água. Ela está com uma estrutura boa, tá? Quem que está aqui na live agora que assistiu ontem a nossa live de Descomplicando? Me conta. Eu já vi aqui um pessoal que estava lá. Vamos lá, quem é que tá? Me conta. A gente tem um delay de uns 10 segundos para o Instagram. Então, ó, shapeando, tá, gente? Tô shapeando sem criar muita tensão. Eu não quero estourar e rasgar essa membrana. Essa tá muito boa. Bem bonita. Vai dar pão, hein, gente? Vai dar pão ou não vai? O que vocês acham? Eu acho que vai dar pão, hein? Mãozinha, querido. Carlos também estava ontem. Show de bola, ó. Ó como tá bonito. Olha a estrutura. Ela tá com a membrana sensível, porém resistente, ó. Tá? Ó, o Rústico Pão está perguntando quantas horas de maturação e que temperatura ficou. Fazendo uma conta grossa, agora são o quê? 3 horas da tarde? 4 horas? 4 horas. Ontem a gente terminou essa massa, eram 9 horas da noite. Então, ó, 10, 11, meia-noite. Com mais 16, 17, 18, 19 horas de maturação, tá? 19 horas de maturação. A massa tá muito bonita. Está estruturada. E a temperatura média, né? Porque a temperatura sempre dá uma oscilada dentro da câmara. Temperatura média de 6,5, 6,5 ficou. Tá? Foi a temperatura que a gente ajustou para a noite. E essa massa aqui, eu fiz 2 dobras nela. Tá bem bonita, os grãos estão bem bacanas. Então, tá linda a massa. Tá muito bonita. Agora tem um tempinho aí para perguntas e respostas, Então, né? agora descansinho de 30 minutos, para a gente poder deixar essa massa dar uma relaxada, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Não vai caber. Eu vou pegar maior. Matheus, pega uma caixa grande, por favor, para mim, please. Teve um grãozinho de cevada que caiu pro lado aqui. Eu experimentei ele, tá bem macio, saboroso. Tá bem legal. Gente, ó, receita, lembrando, eu ontem durante a live já passei, tá? A gente fez um combinado. E eu entreguei para vocês essa receita durante a live. A gente fez o combinado. Não, não, não. A gente fez um combinado. Tá, vou deixar aqui, gente, ó, só para poder proteger, que eu tô com o ar-condicionado ligado, para poder manter a umidade dela. E enfim, e hoje eu já passei no stories também pra galera do Instagram. A galera do YouTube cumpriu o combinado, passei ao vivo. Para quem estava no Instagram também, a live tá salva. E também postei nos stories hoje, tá bom? E perguntas e respostas, a galera que quiser saber alguma coisa sobre o processo, aproveitando esse tempo, esse gap que a gente tem aqui entre o descanso de massa e o pré-shape, ou melhor, o shape, perdão, shape final. Eu preciso depois preparar meus banetons. Título de curiosidade, estou com umas massinhas aqui já descansando. Tenho vários pães aqui. Tem o country, a gente também faz um pão aqui estilo mais São Francisco. Tem foto dele hoje lá no feed da Artesanos. Bem bonito, uma massa bem hidratada. E tem também no feed do Ricardo. Também tem no nosso feed.
Tem meia cura Então as com massinhas estão ervas, descansando, tá, gente? Meia cura com ervas. Nossas massas estão descansando para daqui a pouquinho irem para a câmara para poder dormir, descansar. Vamos lá, alguma pergunta aqui, Mari? Sobre o processo que a gente fez desse pão com cerveja. Eu usei uma cerveja puro malte de trigo, uma Weiss. Aí ele está perguntando qual a temperatura ideal para a cocção dos pães. Depende do tipo de pão que você está fazendo, Iris. Na verdade, a temperatura ela é muito peculiar, porque o teu equipamento também ele pode trabalhar diferente do meu, dependendo da marca, a altura da sua câmara. Então tem vários fatores que vão interferir. Mas, vamos assim, via de regra, assim, grosso modo, a média, 240 graus de temperatura. A Leleca está perguntando se a dobra foi feita ontem ou hoje. As dobras foram feitas ontem, Leleca. Logo após o batimento, eu fiz as 2 dobras. Pergunta aí, Mari. Esses podem ficar ao ar livre, no ar livre? Como assim? Se eles podem ficar ao ar livre... o pão vai... na verdade, o processo, como foi invertido, primeiro eu fiz a maturação e agora eu estou fazendo toda a parte de pré-shape, shape e a fermentação final dele, tá? Eu vou fazer de uma forma diferente. Para não ficar muito tarde, para eu poder assar esses pães hoje, eu vou terminar a modelagem, né, finalizar, botar no baneton, vou deixar ele dar uma descansada do lado de fora e vou colocar de novo em maturação com temperatura mais baixa para poder amanhã de manhã fazer cocção dele. Deixa eu aqui um papelzinho, só um minutinho, cara. Pão feito em casa, no forno caseiro, qual a melhor técnica para não ficar duro e seco? Melhor técnica, use boas farinhas, entenda seu processo e use as técnicas corretas para o seu pão ficar bacana, com uma crosta fina, agradável, crocante e não fique pesado. Uma boa fermentação. Então o processo todo ele interfere, influencia para que você tenha um bom resultado. Pois é, Maria de Carvalho entrou na live. Inclusive se você eu não sei qual tipo de forno que você tem em casa, mas forno doméstico, use uma panela de ferro. A panela de ferro ajuda bastante na performance de resultado do pão. É um ótimo utensílio que você pode adquirir que não é tão caro e vai te dar uma melhoria de qualidade no seu pão. Ou uma pedra refratária que você bote dentro do seu forno para poder assar eles. Você precisa de um salto inicial, uma explosão inicial para o seu pão ter um bom desenvolvimento. É isso, agora a gente está com 56 pessoas na live, o pessoal deve estar trabalhando, né? Ah, com certeza. Não deve estar todo mundo com tempo para assistir a live, depois assistem. Mas... Com certeza. O objetivo é esse. Então, ó, as massinhas estão aqui, ó, relaxando. Após as dobras foram para a câmara fria, é isso? Isso, exatamente. Foram para o gelo, né, para uma câmara de maturação, para poder reduzir a temperatura e esse pão maturar lentamente, para a gente hoje poder mexer de novo nessa massa. Senão, se eu deixar essa temperatura ambiente, o que ia acontecer? Galera, me responde. Galera que está aí agora online e aqui comigo, o que ia acontecer se a gente deixasse essa massa do lado de fora e não colocasse ela no frio? Essa galera está esperta. O Coronel está perguntando, aí volta para o frio e amanhã vai direto para o forno? Rafa, direto para o forno. Querido aluno, tá mandando muito bem nos pães. Aliás, eu vi sua fornada da semana, tá espetacular, hein? Parabéns. Ó, o Bruno está perguntando se a massa de pizza também dá para fazer com cerveja, se fica legal. Dá. Inclusive na massa de pizza, quer dizer, não só na pizza, mas também no pão de uma forma geral, você vai ter um leve aumento na crocância da sua massa. Então pode usar, fica bacana, fica bem legal. Sabor, gente. Aqui o objetivo da cerveja, além de criar uma identidade nova para o pão, é dar sabor. Eu estou saborizando a minha massa através de um líquido. E quando a massa fica muito mole e não consegue fazer as dobras? Sinal de que você não fez um processo adequado. Se ela estiver muito mole, é porque você ou não desenvolveu bem o glúten dela, ou jogou muita água, né? Então, tem que entender se a farinha que você utilizou é uma farinha adequada para o tipo de hidratação que você usou, se você bateu corretamente, se você desenvolveu glúten. No geral, você precisa entender, isso aqui é uma massa com 82% de água. Olha a estrutura dela. Ela está super estruturada. Tem uma galera que está trabalhando, mas está assistindo a live. Galera, olha o chefe aí, o patrão aí. Vai levar bronca, hein? Não vai falar que foi o Ricardo o culpado, não, pelo amor de Deus. A galera está respondendo a sua pergunta. Fermentação, cresce demais, resseca, vai babar.
babar. Vai babar, exatamente. Vai babar, vai fermentar demais e a gente vai destruir a estrutura dela, porque o tempo, por melhor que seja a farinha, a temperatura não vai ser um fator que vai ajudar. Vai deixar essa massa fermentar, até chegar no ápice dela de fermentação e ela começa a ter declínio, desestruturando. A gente tem uma queda de performance e estrutura na malha de glúten. A Veridiana está perguntando se tem como fazer um curso com você. Com certeza, basta você querer. Só que nesse momento a gente não está com as inscrições abertas. A gente, no final de janeiro, a gente vai anunciar novamente a próxima turma, tá, com novidades. E se você quiser receber as informações, ser notificada, lá na bio do Instagram tem um link lá para você fazer a sua inscrição na lista de espera. Então, a melhor forma, Maratona Breadflix. O Carlos Silva está em dúvida com relação a esse processo. E aí, voltando para a Peraí, câmera fria, vem cá. passando somente amanhã, vai dar um salto no corpo? Então, recurso, a gente está aqui, na verdade, administrando tempo e temperatura. Então, se eu quero alongar esse processo final, que agora teria que ser de aproximadamente de 3 a 5 horas, tá? Em temperatura ambiente de 25 graus. Isso é uma conta que a gente faz, né? Usando o fator tempo e temperatura. Então, eu tenho que fazer o quê? Se eu quero alongar o meu tempo de fermentação, eu preciso fazer o quê? Reduzir a temperatura drasticamente para que o crescimento dessa massa seja controlado a ponto de amanhã, logo de manhãzinha cedo, ela esteja pronta para poder ser assada gelada ainda. Então é um controle que eu faço de tempo e temperatura. É um recurso, tá? Pode ser que ela não tenha a melhor das performances, 100% de performance, chega a 90%, mas vai estar ótima. É só a gente controlar o processo aqui agora da maturação, né, da fermentação final. Ou então, se eu quisesse, vou esperar, eu modelo, boto no Baneton e espero mais de 3 a 5 horas para ela poder finalizar o crescimento e ir para o forno. Então, sim, é controle. A Helena está querendo saber por que você inverteu o processo. Helena, eu inverti o processo por conta da nossa live de ontem. Você assistiu ela? Eu fiz isso porque eu iniciei o processo à noite, né? Então já eram 8 horas da noite fora da nossa live. E aí quando a gente terminou eram 9 horas. Se eu fosse manter o processo original, eu tenho mais ou menos 8 horas de trabalho até essa massa ir para a câmara de maturação, a média, tá? Então eu teria que varar a madrugada para poder finalizar esse processo e poder assar ele hoje. Capriz Reis está falando que o link da inscrição está babado. A gente vai dar uma olhada, eu vou falar com... Então vamos ver isso, resolver isso hoje, tá? Então faz uma gentileza, depois manda um direct para mim, tá? E no direct eu já vou te dar a solução, vou ver com a nossa equipe de suporte o que pode ter acontecido com o link para poder fazer o pré-cadastro, tá bom? A pré-inscrição. Então ele teve um problema com a Lucinha Chaudione. Ele falou que acima de 70% de hidratação a massa dele ficou muito mole. Será que não foi aquele lote? Então, olha só, a Cinco Stagione teve um lote que não ficou muito bacana. Eu até hoje estava conversando com um outro amigo padeiro, que também faz os seus pães, na mesma linha que a gente, e ele também teve o mesmo problema que a gente teve. Eu tive um problema com esse na Cinco Stagione de lote. Então, verifica, entre em contato com o fabricante, com o fornecedor e vê se o lote que você comprou está adequado ou se houve algum problema. Acontecem, tá, gente? Às vezes os lotes podem sofrer algum tipo de alteração, mas eles são super parceiros e normalmente eles trocam o produto. O fato dela ter ficado muito molenga, tá? Eu não sei se foram todos os seus processos, né? Todas as suas batidas, ou se foi uma em especial. Se for uma em especial, pode ter sido aquele dia que alguma coisa fugiu do padrão. Mas, se for uma coisa constante, pode ser na farinha, tá? Mas existem outros fatores que têm que ser analisados, como o levain, se está tudo ok, o tipo de batimento que você utilizou, fez uma boa autólise, a sua hidratação foi feita da forma correta, no tempo certo, porque tudo isso pode impactar no resultado final do seu batimento e te dar essa impressão, essa percepção de uma massa mais molenga, menos estruturada, tá? Não é só... Camilo, seu aluno aqui, ó. Se eu não tiver a quantidade de levain para fazer a minha receita, eu posso alimentar meu fermento de 1 em 1 hora até a quantidade desejada? E esse serve para o litrito magro?
Não, Camilo, olha só, entende o seguinte, vamos entender a questão do levain, de 1 hora se você alimentar, você não vai ter a curva de crescimento dele, então você vai estar, imagina o seguinte, você toma café, você almoça e você janta. Se entre essas duas refeições eu te der uma outra refeição, o que vai acontecer? Você vai ficar estufado. Você não vai ter tempo entre as refeições, você precisa digerir. Então o levain, ele precisa consumir o que você está dando de alimento para ele, ele precisa ter aquela curva de crescimento, o ápice dele, para você poder realimentar. Porque senão você vai estar sufocando, vamos dizer assim, tá falando de forma muito grosseira, e você não vai ter o crescimento adequado. Então não funciona dessa forma, tem que esperar, e aí você faz um planejamento melhor entre as alimentações para você conseguir a demanda que você precisa. Então assim, teve pedido extra, né? O seu cliente, vários clientes pediram, você vai ter que fazer o dobro de pães. Tem que realimentar o levain e esperar o crescimento dele. Não tem jeito. Aí ele está perguntando o seguinte: e se eu não tiver um baneton, como que eu faço o processo de fermentação? Se você não tiver um baneton, Iris, você pode usar pano, couche, cestinho de palha, você pode usar escorredor de macarrão, de arroz. Criatividade, gente. A gente só não faz o pão e não tem o utensílio se a gente não quiser. Tem outras alternativas, é lógico. O baneton, né, vamos considerar, ele é o melhor utensílio, porque o ratã, né, esse tipo de madeira, que é uma fibra especial, ela tem uma troca, é natural, tá? Ele troca com a massa, ele absorve a umidade da massa e essa parte lateral faz com que a massa respire. Então isso ajuda muito no processo do pão. Você usando, por exemplo, um escorredor de massa, de arroz, você não vai ter essa absorção da água, a sua massa vai ficar mais molhada. E, enfim, mas é uma condição que você pode resolver comprando um baneton ou então controlando a sua hidratação, onde você vai colocar, bota de repente um tecido um pouquinho mais grosso para poder absorver essa umidade da massa, pano de prato, um pano de linho, um algodão cru, isso ajuda bastante, tá? O Rodrigo tem uma dúvida, ele está querendo saber se ele pode colocar a massa numa forma de pão de forma e depois assar gelada. Pode. Se tiver no ponto de fermentação certo, pode, com certeza, sem problema nenhum. Matheus, tem um tabuleiro daquele teflonado aí, sobrando, sabe? Tem algum teflonado? Se não tiver teflonado, pega um pra mim, mas só não pega perfurado, pega um liso. Eu vou só dar uma... A Cris quer saber se Tá muito gelado. pode entrar no forno em qualquer temperatura. A temperatura Gente, da massa ou do forno? não, temperatura da massa, ela quer dizer. Observe o seguinte, o importante não é a temperatura da massa, é o ponto em que ela se encontra. Obrigado, Carol. Se ela está no ponto correto de fermentação para ser forneada, porque senão não adianta. Então, assim, isso vai ser de acordo com o seu processo, gelada ou não. Amigo, sou chefe de cozinha em Portugal, gostaria de falar contigo no privado. Há possibilidade? Manda um direct. Me manda um direct, me chama, para que eu possa entender sua demanda. Bora fazer pão. Se eu deixar na geladeira e no outro dia, eu posso fazer o pão com descarte? Como assim? Você deixar na geladeira e no outro dia fazer pão com descarte do levain, é isso? Se for pão com descarte do levain, não recomendo, gente. Porque descarte do levain, na verdade, vai estar já desestruturado, ok? Não vai ter estrutura e força suficiente. A tendência é o seu pão não crescer tanto, ele vai estar mais arriadinho, menos fermentado. Levain precisa estar ativo para a gente poder utilizar na massa, isso é muito importante. O Salto Artesanal fez uma criatividade legal aqui para o Baneton. Ele comprou potes de plásticos e ele mesmo fez os furos deles no pote plástico. Ótima ideia. Inclusive tem uma outra forma também de fazer o baneton, que você pega o pote de plástico, ou esse pote, por exemplo, tá? Como molde, e você compra corda de algodão e com o auxílio da cola você vai modelando ele. Isso é baratinho de fazer, tá, gente? Não é o melhor dos mundos, mas tem tutorial na internet, tá? Sobre isso, bem bacana, e é uma forma barata, vai custar menos de R$15.
Então funciona. Agora você fez a modelagem? Não. Eu só botei, na verdade, a massa na minha estufa, porque aqui está muito gelado e ela vai demorar para poder relaxar. Não, mas você fez o quê? Pré-shape, né? Eu fiz a pré-modelagem agora. Não, porque eu mexi na massa e não falei. Eu só botei ela na minha estufa ali, com a temperatura um pouquinho mais equalizada, aí tá uns 27 graus, para que ela possa relaxar. Está querendo saber o seguinte, Ricardo, quando você panifica pela manhã cedo, que horas você alimenta o seu levain? Eu sempre alimento meu levain na noite anterior, Carlos. Sempre, porque eu já começo de manhã com ele ativo. Agora tem que entender como é que é a sua temperatura para que essa curva de crescimento dele seja bacana, para que no momento que você chegue inicie a sua produção, ele esteja no máximo, no ápice dele de crescimento. Isso é importante. Ah, tô entendendo aqui. Porque senão você vai acabar começando, vamos supor, você começa a produzir pão, sei lá, 6 da manhã. Você vai alimentar seu levain. Você vai começar a bater massa só lá para as 9 horas, né? Até ele crescer umas 2, 3 horas, né? Pelo menos lá para 9 horas. Então, dependendo da sua rotina, funciona. Porque aí você vai fazer as autólises, faz o mise en place, planejamento. Tudo é uma questão de organização de rotinas, tá? Dependendo do teu timing e da tua disponibilidade, enfim, da sua dinâmica, isso funciona. Ou então não, ó, preciso às 6 horas estar começando a bater massa ou fazer autólise. Então você já organiza na noite anterior. O que você entendeu, Mari, que você falou? Você tocou nele aqui, peraí, só um minutinho, gente, desculpa. Pronto. Alguém me ligou, tive que colocar aqui no modo não perturbe. A Leleca está querendo saber sobre o descarte ainda, se ela não pode usar esse descarte no lugar da água e farinha para fazer pão. Acho que é isso que ela está dizendo. Não pode. Não pode porque isso vai alterar a sua fórmula. Você tem que pensar que tudo vai alterar a sua fórmula. E não tem, na verdade, você não tem descarte se você fizer uma alimentação inteligente, porque você precisa sempre de uma isca para poder manter o seu levain, né, o seu fermento sempre vivo. Então você calcula sempre a sua alimentação de uma forma que você vá usar uma parte e o restante fica disponível para suas próximas fornadas. Então não há descarte. A não ser que você queira um descarte proposital para fazer uma receita. Se você for lá no meu feed, tem receita de bolo, tem receita de panqueca, de waffles. Então é só ir lá no feed lá embaixo, corre lá para baixo um pouquinho, você vai achar as receitas que a gente coloca para poder usar com descarte do levain. Tem, a gente já deu. O Bruno fez grissini com descarte. Grissini também é ótimo, dá para fazer. Dá trabalho, né? Dá um trabalhão. O pessoal não perguntou mais nada. O pessoal está sabendo tudo. Quantas vezes você alimentou seu levain para fazer esse pão com cerveja? Na verdade, como aqui eu panifico todo dia, o meu levain está sempre ativo, né? Então ele não tem queda, ele está sempre ativo. Então a gente termina de usar alimento. À noite, alimento. Então assim, eu faço pelo menos 2 alimentações diárias. Depois que eu faço os batimentos, já preparando a minha alimentação, minha segunda alimentação para o dia seguinte, né? E depois eu faço a segunda, que ele vai descansar, vai dormir em temperatura controlada para ter a curva de crescimento. Então ele está sempre ativo, sempre. Ele não fica sem atividade. Bichinho trabalha bastante aqui, trabalha bastante. Caramba, né? E quero saber o seguinte, quantas pessoas a gente tem na live aqui? 7,5. 76 pessoas. Dessas 76 pessoas que estão aqui agora, eu quero saber o seguinte, alguém fala assim, eu vou perguntar e vocês vão me responder com um hashtag, vamos ver qual vai ser a hashtag. Eu quero saber quem é que trabalha vendendo pão que está aqui na live agora, tá? Fala assim, hashtag... Eu vendo. Manda pra mim, hashtag eu vendo e hashtag eu não vendo para quem não faz. Quero fazer a contagem para entender como fazer uma pergunta na sequência. A Leleca está perguntando se pode usar o levain que acabou de sair da geladeira. Pode, com certeza. Se tiver ativo, manda brasa, com certeza, Leleca. Pode fazer, pode usar. Ó, Bakery Vitor Lugo vende, a Sandra Brigatti vende, Maria alguma coisa vende. Ih, uma galera vende. Show de bola, galera, isso aí. Leleca ativa, não vendo. Rústico Pão vendo. Liana não vende. Ângela Espínola vende. Carlos Rosa, eu vendo. Pão Original vende. Show. Então a gente tem uma maioria aqui, vamos dizer assim, de colegas, pessoas que também vendem seus pães, seja dentro de casa ou seja no negócio, tá? E a pergunta que eu quero fazer é justamente o seguinte, além dos processos que a gente faz aqui de panificação,
eu estou pensando em começar a criar conteúdos também voltado para a área de empreendedorismo, ou seja, crescimento de negócio. E eu quero saber se isso é interessante para vocês. Compartilhar um pouquinho de estratégia, do que a gente, né, monta aqui dentro do negócio, tudo que a gente estuda e aplica e que tem resultado, não adianta também passar coisa que não funciona, né? E se isso para vocês é bacana. Se vocês acharem que me responde aí com eu quero, porque eu já sei que isso vai ser um conteúdo relevante e eu começo a preparar. Isso faz parte do nosso projeto para 2021, né, dessa nossa jornada que vai ser incrível, incrível. Tanto para quem já é aluno, quem já é meu aluno, quanto para quem ainda deseja dar esse passo junto com a gente. Me interessa, sim, me interessa muito. Eu quero. Show, show. A galera quer. É um conteúdo bem interessante, sim. Na verdade, assim, no mundo do pão, né, a gente pensa em negócio, né, a gente tem que sempre pensar no impacto que a gente vai gerar para os nossos clientes, né? O que a gente vai causar, porque vender pão, é lógico que ele é importante, a gente precisa vender porque a gente precisa de receita, a gente precisa de renda, faz parte. Mas, além disso, né, a gente tem que criar a ideia da transformação que a gente está causando nas pessoas. O que a gente pode fazer para que ajude o nosso cliente ou que ele tenha uma consciência melhor. Então, baseado nisso, eu estou preparando, né, uma série de conteúdos novos, a gente está a gente está fazendo vários planejamentos e reuniões baseado nisso, para que a gente possa ajudar, né, para quem quer realmente entrar de cabeça, de mergulhar nesse mundo de farinha, água e sal, mas pensando em crescimento de negócio, ou abrir um negócio, ou melhorar o seu negócio. Então, tem muita novidade, tem muita coisa bacana, tá? Tanto para quem já é, né, aluno, meu aluno, quanto para quem planeja um dia aí dar um próximo passo junto com a gente nessa comunidade que a gente tem maravilhosa, tá? Então tem muita novidade, tem muita surpresa. Eu falo o seguinte, eu não vou cansar, eu não vou desistir, eu não vou parar enquanto eu não conseguir alcançar esse objetivo de trazer a galera toda. Deixa eu jogar aqui fora. Estão querendo saber o que você está peneirando aí? Gente, eu tenho mania de peneirar farinha, tá? Essa aqui é uma farinha que a gente tem para uso de bancada. Então, assim, às vezes eu pego, sobrou um pouquinho aqui, ó, eu pego, né? Que é uma farinha que a gente usa para enfarinhar, para poder enfarinhar a bancada. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu pego e jogo aqui. Então, eu tenho mania de peneirar, porque se tiver algum resíduo, eu já descarto ele. E não corre risco desse resíduo vir para o meu pão, para a minha massa, que vai ser trabalhada ainda. Então é uma precaução, é um cuidado que a gente tem, porque essa farinha aqui, apesar dela estar limpa, né, é uma farinha que na bancada está higienizada, eu estou usando aqui para fazer massa, mas sempre tem um pedacinho de massa que fica. Então quando a gente faz isso aqui, ó, raspa, para poder, né, reaproveitamento, que não é um problema, né? Afinal de contas, de uma farinha que custa mais de R$10 o quilo, então a gente tem que pensar no reaproveitamento. Então, ó, vou pegar essa farinha, coloco aqui. Aí quando eu peneiro ela, sempre sobra, ó, um pedacinho, ó. Sempre tem uma... Vou mostrar aqui, ó. É porque não parece, mas é muito desperdício de farinha se a gente jogar fora tudo então, isso, né? A gente, de uma forma inteligente, tá? Essa é uma farinha de bancada, não é farinha que eu faço pão. Então é uma farinha que eu polvilho aqui, né? Onde passa de uma forma muito leve, só para não deixar a massa grudar na bancada. Então eu peneiro por isso, gente. Então eu fico às vezes meio neurótico peneirando para não deixar nenhum tipo de resíduo. Deixa eu ver como é que tá a minha massa. Aqui. Olha que lindeza, gente. Quem gosta de um brioche? Quem é que gosta de brioche? Me conta. Olha que lindeza. Fantástico. Está resfriando para a gente poder embalar eles. É legal também para você mostrar o ponto, né, pro pessoal. Sim, bastante tempo. A massa tá tensa ainda bastante. Olha, bem gelada. A Salva Artesanal falou que esse ano o carnaval vai ser fraco. Aí ela deu a ideia de criar o Bloco do Levan. Bloco do Levan. Olha o Levan aí, gente! Como faço para vender meus pães? Tem bastante dúvida em relação aqui a negócio. Quer ver, ó?
Eu quero saber como iniciar um negócio Já de saiu, pães né, e já valores saiu. de investimento inicial. Legal, legal. Tem aqui também... tem bastante coisa. Muito legal. A gente está pensando realmente, né, amor? Fazer a ideia é compartilhar um conteúdo assim. toda a trajetória, né, que a gente teve desde o início, quando a gente estava em casa, né, pensando na possibilidade de, primeiro como renda extra, né, a gente fala sempre o seguinte: eu nunca imaginei que eu fosse ter uma padaria, né, nesse porte, nesse estilo, mas foi um sonho, né, que começou a ser construído. Então a gente teve muito carinho, muito cuidado em toda a trajetória, em todas as etapas, foi tudo mapeado. Eu sou meio sistemático com isso. Então a gente, toda essa jornada eu quero poder compartilhar as sacadas, os erros, né, o que não fazer para evitar que você tenha problemas, para que você encurte esse caminho, né, para você facilitar essa jornada e ter sucesso. Né? Acho que assim, todo mundo quer isso. Ter sucesso, conseguir vender bem seus pães, aumentar sua produção, seja em casa, ou seja para abrir um negócio, ou quem já tem negócio. É isso. Ricardo deu uma mancada aqui, gente. Salva Artesanal é ele, desculpa. Quem? Salva Artesanal é ele, eu falei que é ela. Oh, perdão. Desculpa. Porque no Sova é a Sova Artesanal, então por isso. Agora eu já sei. Ô, Sova Artesanal, deixa comigo. Exato. A Marta Rodrigues está economizando para fazer seu curso de panetone. Pode vir. Estará aqui te aguardando no seu melhor momento. Farinha, água e sal, tá querendo saber quanto tempo que a gente ficou em casa panificando. Olha, a nossa jornada dentro de casa, ela foi um pouco meteórica, porque foi muito louca, né? A gente entrou, realmente mergulhou de cabeça para poder fazer acontecer, né? Do início, do primeiro pão que a gente fez vendendo, até a gente começar a montar um negócio, foram menos de 8 meses. Foi muito assim, louco. Foi mergulho de cabeça, a gente entrou nessa jornada com sangue nos olhos para poder realmente transformar em negócio. A Mari nem isso, não queria abrir loja, ela nunca quis ter padaria física. Eu sempre quis, falei, cara, a gente precisa de uma loja, a gente precisa expandir, precisa fazer acontecer. E a gente eu tive um processo de convencimento dela, vamos dizer assim. Ele me convenceu. Até convencer ela que a gente precisava ter um espaço. Ela queria ter uma produção fechada, maior, mas fechada, sem acesso ao público. E eu queria ter contato. Calma, deixa eu me justificar. Aglomeração. É porque eu achava que assim, a gente estava indo muito bem em casa. Muito, muito mesmo. E eu fiquei com medo de realmente abrir um espaço físico, né? E dar tudo errado. A gente tinha muito receio, era todo o nosso dinheirinho guardado, juntado, suado. E aí eu falei, poxa, mas por que a gente vai mexer no que está dando muito certo? Vamos só aumentar nossa produção, comprar forno, comprar maceira. Olha só, o que dá muito certo pode dar mais certo ainda. Se feito da forma correta, seguindo as etapas, o passo a passo, funciona. É isso. Lógico, não pode fazer de qualquer jeito, sem critério, sem entender o processo como um todo. Minha cabeça hoje, depois de 2 anos de negócio, né, de padaria, ela é outra. Então, muita coisa que eu já fiz no passado, eu já deixei de fazer porque eu entendi que isso para o negócio não é bom e também para os meus produtos, os meus pães. Então, assim, essa curva de crescimento, mas acima de tudo, eu não desisto e não paro no tempo. Estou em constante busca de aprendizagem, seja na parte de estudo de pão, né, aperfeiçoamento, criação de novos produtos, estudos de campo, de regiões do mundo e suas características em pães, trigos. Eu gosto disso, eu tenho fome disso. Mas também na parte de gestão, né, parte de aperfeiçoamento de negócio, parte de empreendedorismo, analisar o que eu posso fazer, o que eu não faço. Então isso tudo é importante para que a gente consiga crescer de uma forma... eu não tenho velocidade, eu não tenho pressa. Não tenho pressa. Eu quero fazer bem feito. E eu estou aqui para ser, assim, o Ricardo que está aqui hoje, passando informação, conteúdo, é o Ricardo que estuda, é o Ricardo que tem um espaço, eu estou no campo de batalha, eu exercito todo dia isso. Então, eu sei quais são os problemas possíveis que eu posso ter, né, que eu posso passar, e todo dia eu estou
aprendendo mais e mais e minimizando os meus problemas e maximizando os meus resultados. Mas para isso, eu preciso estar aqui todo dia. Explica melhor a percentagem de padeiro. Fórmula do padeiro, percentual do padeiro, É. isso nada mais nada menos é do que a fórmula do nosso pão, né? São os percentuais que a gente vai aplicar durante uma receita para poder executar ela da forma correta. O bom a vovó fazia, né? Uma xícara de não sei o quê. Um pires. Uma colher de sopa, uma colher de chá. Eu tenho caderno de receita da vovó, da minha bisavó, que era um pires. Não é que não funcione, tá, gente? Mas você não vai ter um resultado constante e linear. Então a gente precisa de percentuais, a gente precisa de precisão, tá? Então, você que está no mundo do pão, matemática é algo que você precisa estar andando junto. É importante, é importante. Aí a Casa de Paixão. Quando você começou a fazer pães em casa, era na mão mesmo? Quantos pães você fazia por dia? Ih, era uma doideira. Olha, no início a gente chegou a fazer pão na mão, mas muito rápido a gente já investiu numa batedeira. Na verdade a gente não investiu na batedeira. A gente tinha, né, a gente já essa tinha batedeira, só que a gente não utilizava. Só que como a demanda começou a crescer, né, fazer na mão não tinha mais sentido por conta da velocidade do negócio. Então, a gente tinha uma KitchenAid já de bastante tempo que a gente colocou em prática muito rápido nessa curva de transição de negócio. Porque ela existe até hoje, né? Ela é uma guerreira, está aqui com a gente. Tá, até hoje rala bastante, não para fazer pão mais com certeza, mas nos nossos preparos internos de produção de cozinha, confeitaria, mas é isso. Quantos pães por dia? Mais Quantos ou menos pães por dia? Ó, a gente fazia. mais por semana, né? A gente fazia conta semanal, tá? Mas era uma média. Ó, primeira encomenda. Primeira encomenda foram 3 pães. 3 pães, tá? Foi o meu cunhado, uma amiga da Mari e um amigo do meu cunhado que viu uma postagem que ele fez. Não, foi sua tia. Ah, não, desculpa, verdade. Foi sua tia. Minha tia Denise. Teu irmão? Não, o amigo do meu irmão. É verdade, foi o Éder. Foi o Éder e a minha amiga. E a Gabi. A Gabi, verdade. Então, ó, tia Denise, o Éder, que foi indicado pelo meu cunhado, desculpa, e a Gabi. E quando a gente resolveu abrir padaria? Quando a gente resolveu abrir padaria, a gente já fazia mais de 100 pães por semana. Era não lembro agora o número exato, mas em torno de uns 130 pães. Isso não forno doméstico com uma batedeira. A gente fazia isso em 2 dias, em dois dias de produção, tá? A gente só fazia produção às quartas e às sextas. Então a gente fazia produção. Eu começava a fazer os pães na terça para entregar na quarta-feira e fazia na quinta para entregar na sexta. Tá? Eram 2 dias só de produção. Era uma doideira, mas era muito Aí, bom. Ao invés de assim, a gente começou a não ter mais qualidade de vida, porque o propósito de fazer pão era buscar qualidade de vida e fazer o que a gente gostava. Só que a gente ainda tinha alguns compromissos ainda de trabalho, a Mari advogava, então a gente fez essa curva de reduzir o trabalho externo e aumentar a produção de pão, né? Foi uma transição, não foi fácil, né, tá, gente? Não foi fácil. Não foi fácil abdicar do que a gente já tinha de garantido, de estrutura, de salário, de rendimento, vamos falar assim, para poder se dedicar ao pão. à vida de pão, né, do padeiro e padeira, e transformar isso realmente no nosso... Foi um processo. Transformar isso no nosso ganha-pão. Foi um processo interno nosso que a gente interno, lutava, né? Lutava e até brigava também, tá, gente? Brigava. Porque não, com a gente normal, mesmo, né? Uma coisa interna. Ter divergência de opinião faz parte, e é o próprio medo. Porque a gente sabe que você largar o certo para apostar numa coisa que a gente sabe que vai funcionar, mas não tem certeza do quão certo vai dar, eu acho que gera insegurança, expectativa, medo. Mas a gente, no fundo, a gente acreditava que isso ia funcionar muito bem, dar certo, e a gente resolveu cair, se mergulhar de cabeça. Mas a gente teve um marco bem definido. Eu olhei para sua cara, falei assim, amanhã eu não vou mais trabalhar. Não foi? Como assim? Eu falei, não vou mais trabalhar. Eu falei que não ia mais trabalhar, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher tá maluca. Mas é isso, gente. Ó, você faria tudo igual ou faria algo diferente?
Se eu faria tudo igual, eu faria algo diferente? Então, eu faria tudo igual de uma forma diferente. É muito doido falar isso, né? Mas o que eu faria diferente? Hoje, com a expertise que eu tenho, eu montaria minha padaria de uma forma mais inteligente, porque eu não tinha expertise em montar uma padaria. Hoje eu domino isso. Então eu faria a minha obra de preparação da padaria, né? Aqui era um salão de beleza, eu faria de uma forma diferente, pensando hoje com a cabeça que eu tenho. Mas em termos de negócio, eu não faria diferente, faria da mesma forma que eu fiz em termos de crescimento. Só faria diferente a parte de planejamento interno, fluxo, inteligência de demanda de produção, que é hoje o que eu já domino por conta do meu dia a dia. Então, quantas geladeiras você usava? Só para vocês entenderem. Tempo relativo, tá? Teoricamente, meia hora é o tempo que essa massa precisa para descansar. Mas ela está tensa ainda. Ela está tensa. Eu preciso que ela descanse um pouco mais. Não adianta forçar uma barra aqui se ela não está pronta. Entendeu? Então, vamos fazer o pré-shape e esperar meia hora. Gente, meia hora é relativo. Porque a massa não está pronta. E eu vou fazer o quê? Vou forçar a barra? Não posso. Eu vou rasgar. Então tudo isso. Tem gente que fala assim, não, mas quanto tempo você fez? Então faz pré-shape meia hora, banetom, descansa, vai na geladeira. Não. Quem manda nesse processo não sou eu. É a massa. Lógico, eu posso usar tempo e temperatura a meu favor. Mas final da história, quem manda é ela. Então tem que esperar agora. Não tem o que fazer. O Bruno quer saber quais eram os tipos de pães que a gente fazia em casa. E, gente, eu fazia... São os pães que até eu faço hoje ainda. Faz hoje. O clássico é o mesmo, né? O clássico, ele teve uma receita evolutiva, né? Que é um dos pilares lá do curso. Ele sofreu uma evolução, mas por estudo, por gosto, por entendimento do que o meu público gostaria. Mas eu faço salve do clássico, gorgonzola com nozes, pão de calabresa. Fazíamos muito pão de forma também, integral de forma. A gente faz muito pão de forma, aliás, os brodes. Focaccia. Cadê o brode? Tá aí? Tá na câmera? Pega um brode pra mim, por favor. Só por gentileza, mostrar pra vocês o brode, que é um pão estilo nórdico, dinamarquês, que leva crosta de sementes, é um pão na forma que fica incrível. É um pão mais denso, miolo fechado, leva centeio, tem grãos, malte. Muito gostoso. Muito gostoso. A Kênia, sua mais nova desempregada, a pandemia fez fechar o segmento no qual eu lecionava 3 escolas. Agora eu vou ter que meter bronca na Acrópães Artesanais. Quando pessoa diz, mas a Kênia tá mandando ver nas vendas, que eu tô sabendo. A Acrópães Artesanais está arrebentando. Parabéns, tá, Kênia? Tenho visto lá, te acompanha, te segue. Então, olha aqui, ó, gente, o brode, que bacana. Ó, esse é um brode, é um pão que, assim, ó, ele foi modelado agora, eu acabei de modelar ele, tá, antes da live, botei aqui na forma, ele vai fermentar para amanhã, já tava em maturação, tá, ele amanhã vai estar aqui, ó, faceando, tá, faceando a minha forma, e na hora de assar ele vai vir para cá, vai vir assim, ó, eu tenho ele. Vai ficar lindo ele. A Sandra Brigatti tá querendo saber como que você notou que a massa tava tensa, que não era hora de mexer nela. Mão, toque. Sinto. Use as mãos. Muito dura ainda, Tá muito né? resistente. Ela fica um pouquinho mais relaxada, apesar de que essa massa tá bem resistente. Então assim, ela não vai mudar muito do que ela tá agora. Mas ela vai relaxar um pouquinho mais. Ricardo, o que acontece quando a massa rasga quando eu vou modelar? Bom, se ela rasga quando você vai modelar, pode ser excesso de fermentação, tá? Ou seja, ela está passando do ponto. É uma das maiores hipóteses, tá? Ou ela não está com glúten bem formado, mas você tem que entender o que aconteceu para trás para poder te dar uma resposta mais precisa. Mas na grande maioria, é uma massa com excesso de fermentação. Você nota que quando você vira ela está cheia de bolha estourada na parte de baixo da caixa. Né? Quando você pega a massa, vira, né? Então a parte que estava aqui, que fica para cima, você vê que ela está lotada de bolhas estouradas e meio... a palavra é destrimizada, mas eu não vou explicar de uma forma mais simples. Ela está degradada. Você sente que a massa do glúten, a malha está degradada. Então isso é um sinal de excesso de fermentação. Você vê que a massa fica mais sensível, ela rasga com mais facilidade. Ó, Então,
pré-shake também. A Cibele está com dificuldade nos brioches dela, não cresceu muito. Ela está querendo saber se vai ovos inteiros ou se vai só a gema. Ovos inteiros. Ovos inteiros. Faz uma live de pão de forma integral. Essa live, na verdade não é uma live, já tem esse conteúdo gravado lá no curso para você especial, hein? Pão integral. Esse não tem, esse não vai ter. Faz uma live só do percentual de padeiro, please. É um bom conteúdo, fazer uma live sobre isso. É assim, o percentual de padeiro é uma coisa muito simples de se entender com relação aos percentuais, a fórmula. Não tem muito detalhe se você parar para pensar. É um percentual. Você tem 100% de farinha, 80% de água. Exemplo, tá, gente? Anota isso aí pra 20% de mim. levain, 2% de sal. Fala com o Essa é Ricardo. uma fórmula. Então vamos supor, você tem 1 kg de farinha, certo? 100%. Percentual de padeiro. Você tem 80% de água, 800 gramas. Você tem 20% de levain, 200 gramas. 2% de sal, 20 gramas. Essa é uma fórmula. Mas a gente E vai aí, gravar lógico, um vídeo de qualquer dá pra maneira. gente fazer assim, eu não vou fazer uma live sobre isso, eu vou fazer até melhor. Vou gravar um conteúdo sobre fórmula do padeiro, para que vocês possam entender de uma forma simples, dinâmica e fácil e didática, e seja mais simples e mais claro, para que possa ser absorvido. Pode ser assim? Vanessa está com dúvida. Eu posso fazer a massa hoje e deixar fermentar para assar amanhã? Ou deixo em temperatura ambiente? O que eu faço? Ó, assiste a live de ontem, Descomplicando. Eu fiz exatamente isso. Eu bati minha massa, botei ela maturando, ou seja, já botei ela na geladeira, né, ou na câmara. E hoje é que eu estou trabalhando ela depois de maturar. A Cícera quer saber se eu também faço pão. Adivinha? Também, Faz. claro que eu faço. Fiz muito pão em casa também, pessoal. Muito. Nossa, sofria também lá, Viramos fazendo muitas pão, noites. virando noite para fazer minhas entregas com o Ricardo. Mas O é isso. Rusco Pão tá querendo saber se no curso tem módulos de integrais. Tem módulo de integral, tem multigrãos, tem integral na forma, integral no baneton, como você usar farinha integral, as dicas, as estratégias, né, usando um blend ou usando 100%, os cuidados que tem que ser ao se usar, tá? Então sim, tem bastante coisa lá. Fala sobre o curso um pouquinho. Não tem pergunta aqui não, mas é o que eu tô falando. Tá, a pergunta da Mari, respondendo. O curso atualmente, ele é um curso que, se não me falha a memória, tem de cabeça agora acho que são 14 receitas, né, no total. Eu falo muito sobre técnica, sobre processo, a parte teórica ela é parruda, porque eu acho que antes da gente começar a botar a mão na massa, é necessário entender um pouco de teoria, tá? Porque quando a gente vai realmente iniciar o passo a passo de produzir um pão, seja na mão, porque tem pão na mão e tem pão na batedeira, a gente entenda os conceitos e saiba fazer um processo perfeito, um processo correto, que vocês possam fazer a leitura correta de uma massa. O que eu acho legal é que você Porque faz um teste de farinhas, a gente né? tem também, tirando as receitas, entendendo melhor cada tipo de ingrediente que a gente usa na panificação, entendendo farinha, entendendo a função da água, a função do sal, a gordura de uma forma geral, manteiga, azeite, banha, né, o que isso vai influenciar numa massa. A gente tem o teste de farinhas, né, são 16 farinhas. 16 farinhas você faz teste. Entre na farinha nacional, das melhores às piores, vamos dizer assim, né? Da farinha, das As mais superfarinhas, pobrinhas de proteína. as farinhas de mercado, tá? Eu tenho um módulo só de pão de farinha de mercado, para você poder aprender a usar uma farinha de mercado da melhor forma, para poder ter um bom resultado de pão. Tem os bônus, tem o módulo de brioches, tem o arrotolato, que é o nosso joelho italiano, que eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, ó. A nossa vitrine. Então, ó, galera aqui. A loja tá funcionando. Então, ó, pra galera que aprender a fazer um arrotolato, que é a versão do joelho italiana, tem lá no módulo Mostra dos o brioches. cinnamon também, ó. Cinnamon roll, ó, que é o nosso rolinho de canela com açúcar. Pega a bandejinha. A Mari vai ter aqui, ó, cinnamon roll. A gente tem o bombolone, que é um módulo surpresa, que não foi um módulo que a gente acrescentou na nossa última turma, que é um bônus, que a Mari vai gravar esse bônus, tá? Tá previsto para janeiro agora a gente gravar e colocar disponível para todo mundo. Para quem não sabe, o bombolone é a versão italiana do sonho,
Tá? A gente tem uma forma de fazer aqui, na verdade 2 formas que a gente faz ele, e a Mari vai ensinar isso. Tá? Isso aí eu vou deixar a Mari resolver esse bônus para vocês. Mas é um bônus do curso também. A gente tem tabelas e planilhas de automação de produção para poder facilitar seu dia a dia, seja dentro de casa, seja no seu negócio. A gente vai, nesse mês de janeiro, a gente está terminando de organizar para fazer a mentoria comigo. Vai ser uma live no Zoom. Calma. Eu acho que tá acabando a bateria. Puta, tá acabando a bateria, não, calma, peraí. Gente, desculpa o palavrão. Peraí, a bateria tá acabando, mas tudo bem. É sinal de que a gente tem que correr. Vivo, gente, ao vivo. Eu tenho 5% de bateria. Tem um powerbank aí, Vitor? Eu tiro a lapela, boto um powerbank pra gente poder continuar. Senão, já era, são 5% de bateria só. A Leleca tá ansiosa para fazer meu bombolone. E aí, eu também, Leleca. A gente vai ter a mentoria que a gente vai organizar. Vai ser ao vivo com todos os alunos. Ó, o Rústico Pão fez o de pesto. Falou que foi um sucesso. O arrotolato com pesto e queijo de cabra que a gente sugeriu, né? Ficou muito gostoso. Então vai ter também, então só confirmando aqui, vai ter a mentoria comigo, que a gente vai fazer no Zoom. Vai ter uma outra mentoria, uma aula com marketing digital. Ó, vou tirar aqui a lapela. Vai ser de um querido amigo. Só um minutinho. Ok. Obrigada, Vitor. Show, obrigado. Então tem muita coisa bacana que vai acontecer ainda. E esse ano... Ainda tem módulo da Norma Lima. Tem módulo de tem food muita styling, coisa legal. que é como você transformar seu pão num objeto de desejo. A Norma Lima é a maior autoridade em food styling do Brasil. Para deixar o pão bonito para venda, né? Ela ensina você a transformar a foto do seu pão usando o seu celular, usando elementos da sua casa, em algo que as pessoas queiram morder a tela, né? Porque a gente sabe que hoje, nesse momento, principalmente de pandemia e crescimento do mundo digital, faz-se necessário a gente poder divulgar muito bem nossos produtos. E a gente começou aí, assim, né, Ricardo? A gente é expert nisso, tá, gente? Porque a gente começou digital, Artesanos começou digital. Ó, o Rafael Colonese tá falando que foi muito bom o módulo da Norma, e é legal, mesmo. Rafa. A Norma... o Rústico Pão também gostou. Muita gente entra em contato com a Norma pedindo dica, ela é super acessível, é um módulo muito bacana. E esse ano de 2021, a boa notícia é que o conteúdo vai crescer. Digamos que o conteúdo em 2020, onde nós começamos o projeto, ele estava engatinhando, né? E agora a gente está com um adolescente chegando aí, cheio de gás, para poder realmente melhorar cada vez mais a qualidade de conteúdo, tudo, para que vocês possam absorver e aprender melhor junto comigo. Tem muita gente querendo saber do curso. Quando que vai ter a próxima turma? A gente está planejando, tá? Próxima turma agora para o final de janeiro, início de fevereiro. Então a gente já vai divulgar em breve, tá? A gente, inclusive, saindo daqui da live hoje, eu tenho uma reunião de planejamento para a gente poder definir algumas coisas, estratégias. Mas, fato, tá, gente? Eu vou comunicar, provavelmente na próxima semana, isso. Vai ser no final de janeiro, início de fevereiro. Então a gente vai ter a Maratona Bradflix, que ela é gratuita, tá? Eu ensino as pessoas mais ainda do que eu faço aqui nas lives, né? Eu passo muito mais informação. É o primeiro estágio para vocês poderem chegar no próximo degrau, que é o curso que vai ter um conteúdo maior. Inclusive, você tem aluno que fez a Bradflix, fez o pão da Bradflix e pagou o curso com o pão da Bradflix, não foi? A gente tem diversos exemplos. O que me lembra agora na cabeça aqui é o William. Ele não tinha grana para poder fazer o curso. Por causa da pandemia. Aí, o que ele fez? Ele assistiu a Maratona Bradflix, pegou os ensinamentos da maratona, comprou saco de farinha, transformou em pão, vendeu, comprou mais farinha, ele foi multiplicando isso até ele juntar a grana do curso. E entrou na segunda turma. E entrou na segunda turma, terceira turma. Entrou agora na terceira turma, é verdade. Entrou na terceira turma. Terceira turma, isso. Foi. Terceira, tá certo. Não, segunda turma. Que na terceira foi quando ele comunicou pra gente, que a gente teve 2 turmas muito pertinhas uma da outra. E ele tá bombando de venda. E ele tá bombando de venda, então assim, ele usou tudo que foi de aprendizado na maratona para poder adquirir o curso. Foi muito legal. E é isso que eu proponho às pessoas, é ensinar o básico para fazer bem feito. Eu ensino como vender, vamos lá, eu ensino a fazer levain, eu ensino como fazer o pão, eu ensino como vender, para que você possa
tornar isso possível e aí sim, querendo vir comigo para dar o próximo passo e crescer, a gente está junto, entendeu? E aproveitar, porque o conteúdo está em constante transformação. Eu não sou aquele cara que vai criar um conteúdo e deixar lá gravado, não sou desses, tá? Eu estou crescendo o conteúdo cada vez mais. É lógico que com isso vai impactar no custo do produto, não tenha dúvidas, porque eu estou abastecendo e quem está no início comigo tem o benefício de ter investido no nosso conteúdo quando ele era bebezinho, tá? E tem a garantia de que qualquer atualização que tenha no curso especial, no curso do Ricardo Rocha, né, o Quero Esse Pão, entra como gratuito. Você não paga mais nada pelas implementações. Então, Bombolone da Mari, mentoria do Ricardo, marketing digital, tudo que entrou depois, essas pessoas não pagaram nada por isso, porque elas investiram em mim e é um presente que eu dou para as pessoas. E no curso tem vídeo dos pães, que a Verinha quer saber? Vídeo dos pães tem, tudo gravado, é vídeo, né? A gente vai do início ao fim, eu faço corte, degustação, prova, tudo, gente, tudo. Deixa eu ver meus pães como estão, gente. Eu acho que eu vou ter que modelar aqui. Já dá. Já dá? Já dá. Não está no ponto ideal, mas eu vou modelar. Ixi. Como é que eu trabalho então? Show, aqui. 3. Vou botar redondo, deixa eu fazer redondo também. Tem lá na ponta, Vem aqui. Matheus, vem cá. Molhado. Tá úmido. Tá não? mas provavelmente estava um. Tá? Daí sim, Pode dar, tá? Fica tranquilo. Tá de boa. O Ricardo está separando os banetões. Eu tenho que botar um banetão diferente, fazer um formato diferente. Dá para usar o mosto no lugar da cevadinha? Dá para usar o mosto, mas a estrutura da massa vai mudar. Mas dá para usar mosto sim. Pão de mosto, inclusive, fica uma maravilha. Olha, Leleca, você pode indicar algum forno para fazer os pães em casa? Eu uso o forno como um a gás, mas às vezes queima de um lado e deixa o outro branco. Olha, se for forno doméstico, procura investir num forno elétrico, tá? Elétrico onde tem resistência em cima e embaixo e também se puder ter ventilação, convecção. Se tiver isso grill, ajuda melhor bastante. ainda, né? Então resistência em cima e embaixo, que isso já ajuda. Vou forçar um pouco a barra, hein, gente, mas vamos lá. A massa tá tensa ainda, tá? Vou ter que dar uma forçada nela aqui. Inclusive isso vai impactar na modelagem que eu vou fazer desse pão, tá? A massa precisa fermentar, relaxar um pouquinho mais. Então aqui, ó, fazer duas modelagens diferentes. Valeu. A Sandra tá falando que o dela é elétrico e que queima um pouco embaixo. Então sobe, Sandra, se o seu for elétrico está queimando embaixo, sobe um pouco a altura da sua grelha. Para evitar que aconteça isso, ou bota um tabuleiro por baixo do forno para melhorar a performance, não queimar por baixo do seu pão. Ó. Arroz tá ali não, tá aqui embaixo? Tá. Farinha de arroz, deixa aqui pronta. Então, ó.
dando uma forçada na massa, tá, gente? Normalmente eu não faço isso, mas como ela tá precisando de relaxar um pouquinho mais, eu tenho que dar uma mudada na modelagem. Vou fazer uma outra, ó. Lembrando o seguinte, ó, eu tenho baneton oval, eu tenho um oval mais alongado e eu tenho redondo. Tá? Tá sobrando um aqui. Então, são modelagens diferentes para cada tipo de baneton, ok? Olha aí quanta modelagem diferente, pessoal. Pro redondo você vai fazer agora, né? Uhum. Vou fazer mais um ainda de baneton. Quando é que vai assar os pães? Amanhã. Vou controlar tudo. Farinha da bancada de trigo. Farinha de trigo, isso. Fazendo a mesma farinha que eu uso fazer pão, tá, gente? Você só peneira o baneton com farinha de arroz, não é isso? Tá, vou chegar lá. Então agora aqui, ó. Ó, isso aí é para baneton redondo, né? Isso. Aqui, ó. Como escolher qual modelagem usar? A modelagem que a gente vai usar vai ser de acordo com o formato que você quiser do seu pão. Aqui eu estou dando exemplos diferentes, porque eu estou usando banetons diferentes. Mostra qual para qual aí, para pro cada, pessoal ó, ver. para cada um deles, ó. Ó. Entenderam? Mesmo produto, Esse para esse. modelagens diferentes. Porque não adianta fazer uma modelagem redonda para colocar num baneton com esse. Porque vai ficar muito gordinho aqui e vai faltar. Então vai ficar um pão meio esquisito. Então eu estou ajustando as minhas modelagens de acordo com os meus banetons. Aqui, então aqui, ó, vou deixar normal. A massa estava assim aqui em cima, tá, gente? Ó, vira aqui pra você. Essa massa estava assim, estava aqui, ó. Eu transportei para cá, parte de cima da massa, tá? Ó. Estou criando tensão, mas sem romper a membrana dela. Estou dando um tempo de descanso para que a costura embaixo da massa seja selada. Aqui, ó, estou selando a minha costura. Tá? E enquanto o tempo que essa massa está selando costura, eu vou pegar farinha de arroz, tá? E vou, ó, só polvilhar, gente, só um pouquinho. Não precisa de muito, isso aqui, ó. Eu vou espalhar ela. Não é para ser muito, é só uma poeirinha. Acho que eu vou ter até demais.
Qual o melhor banetão? De algodão ou de ratão? Acho que é o que cabe no bolso, né, amor? Gente, o melhor banetom é aquele que cabe no seu bolso. Quando a gente fazia em casa, a gente não tinha. Eu não tinha a quantidade de banetons que eu tenho hoje aqui. Então a gente foi aos pouquinhos adquirindo, conforme sobrava dinheiro, tá? E a gente usava recurso como escorredor de massa, negócio para lavar arroz. Chapéu de palha. Olha, tudo, gente. Cesto de macumba. Eu já usei Cesto de macumba. tudo que vocês podem imaginar. É eu verdade. já usei, tá, gente? Já fui em casa de macumba comprar cestinho para poder usar. E já me adiantou. Custava 5, 6 reais. Eu comprei. Foi o que me ajudou na hora. Porque assim, recebi um pedido maior do que eu Pedido imaginava. enorme. Os pedidos começaram a aumentar. Eu não tinha tempo de velocidade. Porque eu comprava o banetom na China. Até chegar o banetom era mais de 30 dias. Então, essa curva de chegada e os pedidos aumentando não casaram. A gente não ia deixar de vender, Não né? ia deixar de vender. Tá? E aí eu rodando desesperado, tentando achar um cesto de banetom, olhei uma casa de macumba, vi um monte de cestinho lá dentro. Falei, é aqui. Comprei. Por que farinha de arroz e não a de trigo no banetom? Porque a farinha de arroz, ela tem uma característica que não é não ter glúten, mas ela não se mistura, ela tem um fator de impermeabilidade, que a de trigo não tem, ela absorve, ela penetra na massa, e a farinha de arroz não. Então eu uso farinha de arroz por conta disso. Então, ó, já deu tempo de selar, tá? Então, ó, peguei minha massa e, ó, aqui. Peguei minha massa, aqui. Peguei a massa. Pega mais devagar para o pessoal ver. Ah, eu tô aqui a produção acontece, né? Aqui Entenderam? tá claro porque, por causa das Entenderam modelagens, a modelagem, né? como isso influencia no resultado? Aqui, ó. Show. E é Todo isso. mundo no cestinho para dormir. Todo mundo, né, no seu devido lugar, tá? Isso é importante. Por isso que eu mudo modelagem de acordo com o que eu tenho de disponibilidade e qual é o formato do pão que eu preciso. Peraí, não posso tirar a máscara. A máscara realmente é um mal necessário. Então, de acordo com a minha necessidade, por isso que é importante. Tá bom, gente? Então, ó, pães modelados. Vou deixar eles descansarem aqui uns 10 minutos. Vou guardar na minha câmara, tá? Vai ficar em baixa temperatura para amanhã de manhã assar. E amanhã de manhã a gente abre uma live para poder assar esses pães. O que vocês acham? Topam? Quem vai estar com... Eu quero saber o seguinte. Quantas pessoas tem aqui? 83. 83. Quem vai estar comprometido? Quem está comprometido de estar comigo amanhã aqui, por volta de mais 7 da manhã para assar pão? Fala aí. Eu tô. Hashtag eu tô. Quero saber, hein? Ricardo, pede pro pessoal botar bandeirinha, né? Como é que é o nome? Vou fazer. Quero saber se a galera está comprometida. Vamos ver essa resposta e a gente faz os combinados. Eu abro para a gente poder fazer o processo completo do início ao fim, gente. Isso é informação Ó, Bakery Vitor Hugo tá. de alto valor, gente. Topo, que horas? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Bora! Renato Rosadas, Hashtag eu bora fazer tô. pão. Só avisar o horário. Carlos Rosa, tamo junto. Vamos que vamos. A galera Show. toda tá presente. Então é isso. Então, ó, anota. Vocês vão estar começando a fazer pão de vocês também. E eu vou estar assando aqui. Então a gente Tava vai fazer pão. artesanal. Vamos fazer pão junto amanhã, Ângela gente. Espínola, a galera toda. Eu vou assar os pães que eu tenho aqui de produção e mais esses nossos pãezinhos aqui para poder ver o resultado que vai dar. E se deu certo, tá, gente? O teste de maturar, tirei, pré-shape, shape, maturação de novo com baixa temperatura. Vamos ver se vai dar certo. Amanhã